Olá, grandes seres humanos maravilhosos, de luz, sabedoria, de muita paz, muita harmonia. Obrigado por estar me ouvindo, obrigado por estar participando do meu canal, obrigado por mais esse prestigiamento diante daquilo que eu estou trazendo para a gente buscar cada vez mais essa interiorização, esse nosso ser e isso construir cada vez mais a nossa felicidade. E continuando os nossos vídeos, nós vamos estar trabalhando as consequências, apresentando para vocês hoje as consequências de um nascimento difícil, de um parto difícil, seja um normal difícil, uma cesárea difícil. Os dois vão dar nas mesmas consequências, tão intensas quanto for. O que é a cesárea difícil? É uma cesárea não planejada, porque a cesárea já é um parto difícil em si, pelas todas as coisas agressivas que fazem com a mulher e com o bebê. Mas ela se torna mais complicada a cesárea quando ela é inesperada, não planejada. Por isso que a gente precisa ter o cuidado cada vez maior. Eu sou Luiz Renato Tessaro, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, para quem está me vendo a primeira vez, também filósofo, teólogo, e trazendo essas informações para a gente crescer cada vez mais, se libertar de muitas programações. E você? Já teve aquela dificuldade de fazer esforço? Tem dificuldade de subir um vão de escada? Tem dificuldade de fazer um trabalho pesado, sempre foge de uma luta séria? Já teve síndrome do pânico? Então, o que é isso? Diante de uma situação que a gente já viu, uma gestação não planejada muitas vezes, uma gestação de mãe solteira, uma gestação conturbada, com várias programações que estão nos outros vídeos anteriores, a consequência vai ser um parto difícil. Um parto difícil que vai ficar programado em nossa mente, e vai interferir na nossa personalidade, nosso ser no dia a dia, na nossa vida física, mental, emocional, afetiva, profissional, financeira. Porque fica programado, uma vez programado, o subconsciente, lá na gestação, no parto principalmente, ele vai desencadear durante toda a vida essas programações. Então, assim, você, que às vezes está lá sentindo aquele cansaço, não consegue fazer esforço, é porque o esforço que a mãe fez naquele momento do nascimento e você estava fazendo ali e não conseguia meter a cara para fora. Porque o normal deu os 9 meses, as 9 luas, o processo na natureza perfeita, o ser humano faz parte dessa natureza perfeita, a fêmea faz parte dessa natureza perfeita, que é nossas mães, nossas mulheres. O normal está lá prontinho, a fruta ela tem que cair do pé, ela tem que sair daquele ninho, daquele útero materno, de uma forma tranquila, natural, de um parto lá dentro de uma banheira, dentro do chuveiro, numa casa de parto, que sai mais tranquilo, preparada, tranquila, com a criança, conversando. A criança, na hora certa, ela vai nascer. Só que quem nasce num parto difícil, ela vai vir com essas consequências de achar tudo difícil, parece que o esforço traz sofrimento. Se você tem essas sensações, vai perguntar para sua mãe se você tem a mãe viva, se não tem, vai ver com quem sabe, ou busca a terapia, você vai entender, vai reprogramar o subconsciente. Isso a gente precisa reprogramar. Por isso que eu falo que a gente é parteiro, eu já fiz vários partos nesses 14 anos, mas o parto mental, refaço, nascimento, a pessoa refaz, a gente conduz a sair do sofrimento. A sair daquele momento difícil que faz a vida chata, tudo difícil. Por isso você vê muita gente que acha tudo muito insosso, tem medo de sangue, medo de morrer. Você já teve sangue? Medo de sangue, de morrer? Não pode vir um sangue que desmaia? É gente que ou a mãe teve hemorragia na gestação ou no parto. Por isso que uma baita pessoa pode vir um sanguinho e vai e desmaia. Tem aquela sensação, eu sou doador de sangue, várias vezes eu vejo pessoas que estão lá quase desmaiando. Não porque querem, mas porque elas nasceram uma gestação difícil. Toda vez que vê sangue, a mente vai acionar aquilo ali, abre lá, o semelhante atrai semelhante. Que foi o desfalecimento quase. Aquela falta de ar, aquela sensação de sufoco, porque na hora do parto estava ali tendo isso. Você já teve dificuldade de fazer esforço físico sem fugir da luta séria, quando representa a luta pela vida, o trabalho esforço? Vamos bater uma laje? Não, hoje não dá, tem que fazer isso. Vamos fazer um mutirão no pé? Não dá, tem que fazer aquele negócio. Por quê? Porque quem nasce parto difícil, ele vai fugir dessas situações que exigem muito esforço. Porque o esforço parece que vai trazer a morte, que é a mesma sensação que o bebê estava tendo na hora de nascer ali. Então, se você tem, busque um parapsicólogo para fazer esse trabalho de reprogramação, porque outros não entendem isso. Eles não estudaram isso, só nós estudamos, só o Pedro Grisa, e a gente tem as ferramentas para você chegar e libertar disso.
Porque você vai ver a vida muito mais fácil, com cores mais fáceis da vida, de uma tranquilidade melhor, principalmente nesse momento de pandemia. Por isso você vai ver a reação das pessoas. Aquela que nasceu de um parto fácil, ela não vai ficar nascendo sofrimento como as pessoas nasceram de parto difícil diante de uma situação dessa. Fica desesperadora. Você gosta de esporte radical? Gosta de pular de paraquedas, asa delta, bungee jump, de andar 300 por hora num carro, numa pista, no mar, numa lancha? Quem gosta de esporte radical é porque nasceu de parto difícil. Nem todo mundo que nasceu de parto difícil vai fazer esporte radical. Mas o esporte, aquela adrenalina do esporte radical é a mesma adrenalina que estava o bebê e a mãe vivendo naquele momento do nascimento, principalmente o bebê. Por isso que fala adrenalina, adrenalina. A adrenalina do esporte radical nada mais é a pessoa vivenciando a mesma emoção do esporte difícil. Pode ver que todas essas pessoas que fazem esportes radicais é só me trazer. Vai ver, eu já conheço muitos, nasceram de parto difícil. Eu gosto, já fiz rapel, sou doido para pular de asa delta, eu vou pular de paraquedas ainda, porque nasci de um parto difícil. Mas já reprogramei muitas coisas para não precisar mais ficar vivendo aquela adrenalina. Vou aqui no Kilimanjaro, que é a aldeia das águas em Barra do Piraí, um toboágua de mais de 40 metros de altura, a gente desce naquele toboágua, uma delícia. Mas tem gente que não vai, fica travado. Mas quem nasce parto difícil gosta daquela adrenalina, aquela emoção. Isso são programações. Se tem aquela sensação, às vezes, de sentir-se agitado, irritado, estressado, com depressão, com síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma gestação difícil e um parto difícil. O que é a síndrome do pânico? Porque a gente confunde síndrome do pânico com fobia. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas hoje só citar. A fobia tem causa conhecida, né? Fobia de escuro, fobia da aranha, fobia de uma coisa. E tem semelhanças com o pânico. Síndrome do pânico, ele vem do nada. Que não é nada, porque lá a gestação, não sei se já ouviram falar, a criança coroou. O que é coroar? A mãe já estourou a bolsa, perdeu o líquido amniótico, a criança colocou a cabecinha ali, mas não saiu para fora no parto. Fica a coroa, e ela fica ali com falta de ar, se entupindo do líquido amniótico. Por isso, se você tem aquele hábito de viver entupido o nariz, colocando rinossoro, outras coisas, é porque você nasceu de um parto difícil, que se afogando com líquido amniótico. E esse parto difícil gera pânico, síndrome do pânico, que é o desespero ali, que sai naquela hora H, quase morrendo desesperado. E aí a pessoa vai ter dificuldade com água, pode morrer afogado, vai ter afogamento em piscina. No Rio tem gente que não consegue tomar banho embaixo de chuveiro. Você já teve situação assim? É fruto de um parto difícil, gestação difícil, gente. Reprograma, você vai passar a estar em harmonia com a água. Já tive vários casos, em 14 anos, de pessoas se harmonizaram. Tem uma ansiedade, irritação, é aquele momento H que a mãe está ali no desespero de um parto, demora, parto que corta, anestesia, isso, aquela coisa, é um desespero. Por isso que tem que ter, né, hoje fala-se do parto humanizado, e quanto mais estiver fora do hospital para tratar doença, parto não é doença, parto é vida, casas de parto, vamos investir, vamos brigar por casas de parto no Brasil. A Europa já está cheia de casas de parto, Estados Unidos também já vindo, o Brasil está um pouquinho atrasado, mas já temos várias casas de parto. Então voltar à normalidade do nascimento. Né? Você acha tudo difícil, parece que no final fica difícil, a sensação de conclusão das coisas, parece que não consegue, tem gente que passa mal, tem gente que chega a desmaiar numa prova, gente, porque ela desmaiou no parto. Então tem gente que fala que parece que quando vai apresentar a monografia, parece um parto. Se você já falou isso, você nasceu do parto difícil. A lógica matemática, como 2 e 2 é 4, a mente programou, ela vai lá e executa. Então, quem tem a sensação de difícil quando vai comprar um carro, concluir a construção de uma obra, de uma casa, uma monografia, tem gente que já entra no primeiro ano da faculdade, já está preocupado com a monografia, como que eu vou fazer, não sei o quê. Porque nasceu parte difícil, reprograma, você vai fazer tudo tranquilo, gente. Busque a terapia ajuda a libertar disso, para você fazer as coisas na vida melhor. Eu busquei isso e melhorei minha vida, e hoje eu faço muito melhor minhas coisas. Então, você precisa estar se harmonizando cada vez mais. E vai conseguir, acredite. Você carrega a culpa de ter feito a mãe sofrer? Você sente culpa de fazer a mãe sofrer antes, durante o nascimento? Para com isso, vai libertar. A culpa é a pior praga do planeta que existe na mente do ser humano. Então, se você nasceu parto difícil, a tendência é ficar culpado. Aí, qualquer coisa que faz que desagradou muito, você fica culpa. Aí vem toda aquela carga o quê? De somatização, pode vir até doença, ou de atrair situações complicadas para pagar a culpa de um parto difícil. Eu já atendi situações de pessoas que nasceu, minha mãe morreu no parto. São pessoas que passam a vida inteira tendo dificuldade, sofrendo, cresce e cai. Porque sempre o subconsciente está lá, ó, sua mãe morreu no parto, você é culpado. Como se a criança fosse, ela não é. Ela não consegue se desenvolver se ela não reprograma a culpa da morte da mãe, que não é ela, mas o subconsciente instala como se fosse ela culpada da morte da mãe.
Então, reprogramar isso para você estar cada vez mais na felicidade. Muitas vezes essas coisas que não é culpa da mãe, a mãe não entendia essas coisas, gente, nunca é culpado. Por isso, entender para libertar, fazer a terapia reprogramar, e se você é mulher, vai ser mãe, trabalha isso, sabe como você nasceu para você não fazer isso com seus filhos. Porque senão você tem tendência de reproduzir a situação, que vamos dizer depois que é sina, que é, né, maldição. Não, é simplesmente programação que pode ser harmonizada. Isso a parapsicologia do sistema Grisa conseguiu enxergar. Os Grisa que não enxergavam foi enxergar para ajudar a reprogramar. Essas são as pesquisas fantásticas do sistema Grisa, que ninguém tem. Ninguém tinha no planeta. Agora já está começando, que tem o efeito borboleta, né? Onde está começando aqui, lá no Japão, lá nos Estados Unidos. Mas a forma que o Grisa foi estudar, ninguém tinha. Entende? Então, entender para libertar. É isso que eu estou trazendo, para você entender, se libertar, reprogramar dessas situações para não ficar patinando, sofrendo na vida. Essas são as consequências de um nascimento difícil, né? Seja de parto normal, seja uma cesárea difícil, inesperada. Gera essas consequências na pessoa. Né? Eu, nesses 14 anos, graças a Deus, com toda a capacidade, com toda, né, sabedoria, todo esse conhecimento, né, e não é eu que faço, é a pessoa que faz, eu conduzo a compreensão. Porque quando a gente está trabalhando na terapia, a gente está conduzindo a pessoa a compreender. É 70% de terapia quem faz é a pessoa, 30% é a nossa parte do profissional. Né? Então, obrigado por estar me ouvindo. Se acha que isso vai ser útil para quem você sabe que tem essas dificuldades, compartilha, dá um ok se gostou aí no vídeo, né? E se você ainda não está lá inscrito no meu canal, inscreve. Vai lá, se inscreve, aperta aí lá do direito, está vendo o vídeo, aí lá do direito está lá, inscreva. Você só apertar ali, tem um sininho lá, para toda vez que eu colocar, você vai estar recebendo. Isso vai dar um crescimento cada vez mais no YouTube, ele vai divulgar cada vez mais esses nossos conhecimentos, essas nossas informações são fantásticas e importantes para muitas pessoas. Porque tem muita gente sofrendo sem necessidade, sem saber que tem uma causa, não é coisa espiritual, não é nada. É programação do subconsciente ali naquele momento. Né? E que não é destino, não é sina, pode ser mudado. Isso precisa o ser humano entender. Porque a gente vai caminhar cada vez mais tranquilos e sair dessa situação que vivemos no planeta nesse momento, da pandemia, de uma forma muito melhor. Crescendo como ser humano, crescendo como indivíduos, como homens e mulheres que queremos fazer diferente. Essa é a saída para dentro, é entender você libertar, para daí sim você crescer para fora na sua vida profissional, afetiva, relacional, senão você fica sempre travado. Então larga essa vida travada, vai ser feliz. Então eu sou feliz, porque hoje eu já busco e faço essa mudança em minha vida cada dia melhor. E ajudando quem quiser, é só vir, busque e a gente vai estar ajudando, seja pela internet, seja presencialmente. A gente está trabalhando sempre nesse sentido, e os colegas parapsicólogos para o Brasil afora também. Ok? Obrigado, muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade, muita sabedoria e sempre libertando-se cada vez mais de todo esse sofrimento que você possa ter tido. Né? Se você não nasceu para difícil, você já está vivendo a sua vida melhor, com certeza. Ok? Abraço, muita sabedoria, ótimo mês de agosto, que amanhã iniciamos agosto. Hoje, 31 de julho de 2020, amanhã estaremos iniciando agosto, um mês de bom gosto, né? Tira as crenças limitadas e negativas de agosto. Que tenhamos um ótimo mês, cada vez maior e melhor na nossa evolução.